Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Celeste, mais um café da noite, mais uma oração da noite, mais um tempo na presença do nosso Deus. A leitura de hoje está lá no livro de 1 Samuel, versículo de 1 a 20, já convido você a abrir sua Bíblia nessa página e deixar aberta, que já vamos iniciar essa leitura. A noite em que Ana parou de chorar. A resposta ainda não tinha chegado. Gente, mas a paz já tinha chegado. A resposta veio depois da paz. A resposta não tinha chegado, mas Ana, dentro dela, ela já tinha uma paz interior. Irmãos, por que esse tema hoje? Porque amanhã eu vou passar por mais uma cirurgia de mão, número 19 de cirurgia. E eu estava pensando, meditando, né? E eu não tenho resposta ainda, sabe? De como vai ser amanhã, de como vai ser depois. Mas o que eu tenho é essa paz interior. Essa paz que excede todo entendimento. Então, lembrei-me da paz da Ana. Irmãos, todo mundo fala sobre Samuel. Todo mundo. Sobre o profeta Samuel. Todo mundo fala sobre o milagre. Mas poucos falam sobre o maior milagre daquela história, sabe? Irmãos, o maior milagre não foi Samuel ter nascido, sabe? O maior milagre aconteceu antes dele nascer. Foi quando Ana saiu da presença de Deus. E a Bíblia diz, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1,18 fala. Nada tinha mudado. Samuel ainda não existia. A resposta ainda não tinha chegado. E o problema ainda estava lá. Mas Ana, gente, Ana já não era a mesma pessoa. Irmãos, antes de dormir, eu gostaria de convidar você a abrir o seu coração para aquilo que Deus deseja falar com você nesta noite. Talvez você que esteja cansada, você que está com medo, você que não está sentindo paz, que tem lutas, que está aguardando uma resposta, você que está indo para o hospital, você que está aguardando por uma cirurgia, como eu estou aguardando, e você que está na convalescência de uma outra cirurgia, como eu estou nesse momento, ainda nem tirei os pontos da última cirurgia, pessoal. Mas eu estou com paz. Eu tenho uma paz que só Deus pode entender. Irmãos, talvez você esteja lutando em silêncio. Talvez você está com lágrimas derramando. Essas lágrimas, sabe, que só Deus conhece, que ninguém outro conhece além dele. Mas hoje vamos aprender com uma mulher que transformou sua dor em oração e sua oração em testemunho. Aleluia! Eu estou falando de Ana, mas eu estou falando também da Celeste. A história de Ana me ensinou tanta coisa, gente. Tanta coisa, sabe? Irmãos, sobretudo, que Deus não ignora as nossas lágrimas. E vamos ler e meditar nesse texto de 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 20. Este capítulo nos apresenta uma mulher chamada Ana. Como eu falei, muitos falam de Samuel, poucos falam do milagre antes de Samuel nascer. Uma mulher de fé, mas também uma mulher profundamente ferida. Ela amava Deus, ela era fiel a Deus, mas ela carregava uma dor que acompanhava ela há muitos anos, gente, muitos anos. Pessoal, 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 8, fala da dor que ninguém consegue medir. Ana era casada com Elcana, seu marido a amava profundamente, mas ela não conseguia ter filhos. Naquela época, a esterilidade era vista como motivo de vergonha e de humilhação. E para piorar, tinha Penina, sabe? Penina, a outra esposa de Elcana.
que provocava Ana constantemente. Todos viam o sorriso de Ana, mas ninguém conseguia medir a profundidade da sua dor. Quantas pessoas vivem assim desse jeito hoje? Sorriem nas fotografias, cumprimentam as pessoas, continuam trabalhando, mas carregam dentro de si uma tristeza que ninguém imagina. Pessoal, a primeira lição é esta: nem toda dor é visível. Declara no comentário: nem toda dor é visível. Se em 1 Samuel 1, de 9 a 11, Ana decide ir para um lugar certo, sabe? Depois de anos sofrendo, Ana toma uma decisão e aí ela decide ir no templo. Ela não procura vingança contra Penina, ela não procura discutir com Penina, ela não procura justificar a sua dor com ninguém. Ela procura Deus, ela procura o Deus que tem todas as respostas. E aqui nós encontramos uma grande verdade. Muitas batalhas não são vencidas discutindo com as pessoas, trocando bocas com as pessoas. Muitas batalhas são vencidas ajoelhando, pessoal. Pegou a chave? Ana derramou sua alma diante do Senhor. Ela não foi para uma oração religiosa. Ela se derramou diante do Senhor. Foi uma oração de alguém que já não conseguia carregar aquele peso sozinho. Em 1 Samuel 1, de 12 a 16, nós podemos ver aqui que ela chegou ao ponto que ninguém entendia a sua dor. Enquanto Ana orava, o profeta Eli observava. Ela movia os lábios, mas sua voz não era ouvida por ninguém. Ele pensou que ela estivesse embriagada. Que cena impressionante, gente. Ana estava sendo julgada naquele momento, justamente no momento em que mais precisava de compreensão e de ajuda. Isso nos ensina que nem todos entenderão aquilo que nós estamos vivendo. Eu aprendi na dor tudo isso. Mas Deus entende, gente. Nem todo mundo entende a nossa dor. Nem todo mundo entende a nossa dificuldade. Nem todo mundo entende quando nós precisamos de ajuda. Mas Deus entende. As pessoas podem interpretar mal as suas lágrimas, as suas queixas. Mas Deus, Ele conhece a origem de cada uma delas. Pegou a chave? Em Samuel 1, de 17 a 18, nós vemos o verdadeiro milagre que começa. Chegamos ao coração desta mensagem aqui, gente. Ele diz: vá em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Então, gente, a Bíblia declara, e o semblante já não era triste. Observe algo extraordinário aqui. Samuel ainda não havia nascido, mas o milagre de Ana já estava sendo preparado. O milagre não tinha chegado ainda, mas já estava sendo preparado por Deus. A situação ainda não tinha mudado, mas Ana já havia mudado. Ela encontrou paz antes da resposta. E talvez esteja você esteja nesse momento precisando dessa mensagem. A mensagem que Deus quer entregar para você nesta noite. Você não precisa esperar o milagre chegar para descansar em Deus. Você pode descansar em Deus porque Deus já ouviu a sua oração. Pegou a chave? Em 1 Samuel 1, de 19 a 20, a resposta chega no tempo de Deus. Depois vem Samuel. Depois vem a resposta. Depois vem o testemunho. Mas o processo começou muito antes. Começou quando Ana entregou sua dor ao Senhor. Irmãos, Deus nunca se atrasa, acredita. Deus nunca se atrasa. Deus estava trabalhando enquanto Ana chorava. E Deus continua trabalhando enquanto você espera. Vamos ler essa passagem juntas? E depois eu tenho alguns textos para confirmar essa palavra. E a Gólida Celeste, e vamos fazer uma pequena oração juntos antes de ir dormir. Amém?
Já tem sua Bíblia? Então abre lá em 1 Samuel 1, de 1 a 20. Vamos ler. Agora que você entendeu o contexto, leia comigo. E leia em voz alta, de preferência, para que você, sabe, quando a gente lê em voz alta, esse texto vai entrar em você. Esse texto vai fazer parte de você. Então convido você a fazer essa leitura em voz alta junto comigo. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufa, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor que tivesse cerrado a madre. O Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que seus 10 filhos? Então Ana se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana chegou, conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Aleluia! Que texto, gente! Que palavra, gente! Que tremendo, gente! A Bíblia diz que o semblante de Ana já não era triste, gente. Ana foi para o altar, sabe? Ela foi para o altar fazer um voto com Deus. E a sua confiança era tamanha que o seu semblante logo mudou.
O altar é o lugar, pessoal, onde todos os problemas se resolvem. É impossível Deus não orar quem está disposto a derramar não apenas lágrimas, mas também toda a sua vida em seu altar. A resposta do nosso Deus grandão exige a nossa total dependência dele, pessoal. A entrega da nossa vida, isto é, das nossas vontades e dos nossos sonhos em suas mãos. É a prova, pessoal, é a prova de que nos rendemos a ele. Amém, pessoal? Pegou a chave? Palavra de Deus confirma em Filipenses 4, 6-7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo ensina que a paz de Deus guarda nosso coração antes mesmo das circunstâncias mudarem. Foi exatamente o que aconteceu com Ana. Primeiro veio a paz, depois veio a resposta. Isaías 26:3 fala: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Irmãos, Ana decidiu colocar seus olhos em Deus e não mais em Penina, na vergonha ou no sofrimento. Quando o foco muda, o coração também muda. Então não foca no problema, foca em Jesus. Sabe, eu não foco nas cirurgias que eu tenho que passar, quantas cirurgias me faltam, não foco nas dores que eu estou suportando, no processo que eu tenho para passar. Não, eu foco em Jesus, porque a minha vitória está nele. Salmos 126:5 fala: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Então eu tenho fé, eu semeio com lágrimas, mas eu vou cegar com alegria, gente. As lágrimas de Ana não foram desperdiçadas, e nem as minhas. Cada oração, cada choro, cada noite difícil, tudo está sendo transformado em colheita. Amém? Salmos 34:18, a palavra também fala que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Talvez ninguém entende Ana, mas Deus estava perto dela. E Deus continua perto daqueles que chegam diante dele com sinceridade. Mateus 11:28 fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E Ana foi exatamente assim, cansada, sobrecarregada, ferida, e saiu aliviada. É exatamente assim que eu entro na presença do Senhor a cada dia, cansada, sobrecarregada, ferida por tantas agulhadas, por tantos bisturis, pelas pessoas, mas eu sempre saio da presença de Deus aliviada. Jesus continua fazendo o mesmo convite hoje para você, todos vocês que estão aqui me acompanhando, e para todos aqueles que vão receber esse vídeo que vocês vão compartilhar. A Gólida Celeste é que o maior milagre da vida de Ana não começou quando Samuel nasceu, começou quando ela decidiu entregar sua dor nas mãos de Deus. Então vamos entregar hoje toda a dor nas mãos do Deus de Israel. Amém? Pai querido, muito obrigado por essa palavra tremenda. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela tua paz, Pai. Paz no meu coração, paz que excede todo entendimento. Obrigado, Pai, pelas boas notícias. Obrigado, Pai, pelos sucessos, Senhor, nos estudos para os meus filhos. Obrigado, Pai, pela cirurgia da manhã, que eu já tomei posse da vitória, eu já estou em paz, porque eu já vejo o Senhor naquela sala, já vejo o Senhor tocando as mãos dos médicos, dos enfermeiros, dos anestesistas, dos acompanhantes, do recepcionista até o cirurgião. Pai querido, em nome de Jesus, guarda-me, Senhor, na ida e na volta, guarda a minha entrada e a minha saída. Também te peço que cubra a minha vida com o sangue de Jesus. Me revisto com a armadura de Efésios 6, eu cubro Cedric Alvini com o sangue de Jesus, eu cubro nesse Amaiá, eu cubro Inês, Jorley, Leila, Eliseu, Salana, minha mãe, meu pai, com o sangue de Jesus. Cubro minha família e parentela toda, Pai. Debaixo da cobertura do sangue de Cordeiro, cubro minha casa, meus pertences, objetos eletrodomésticos, tudo que pertence à minha família. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a cirurgia de amanhã, eu entrego a minha vida, eu entrego, Senhor,
tudo em tuas mãos. Esteja no controle, Pai, de tudo, em cada detalhe, em cada pormenor. Obrigado por mais este dia, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade. Pai, nesta noite eu me coloco na tua presença, Senhor, proibindo toda retaliação maligna contra a minha vida, minha casa e minha família. Peço perdão dos meus pecados, seja de pensamento, seja de ação, de omissão, Senhor. Pecado dos meus ancestrais, eu coloco tudo diante de ti. Pecado dos meus pais, dos meus filhos, Senhor, perdoa-nos, Pai. Senhor, eu coloco diante de ti as lágrimas que ninguém viu, as dores que ninguém viu, as preocupações que guardamos em silêncio. Pai querido, em nome de Jesus, em concordância, Senhor, com meus irmãos que estão acompanhando essa oração, Pai, nós colocamos em tuas mãos toda a preocupação que nós guardamos em silêncio, toda a resposta que ainda não chegaram, as promessas que ainda estamos esperando. Senhor, assim como Ana derramou sua alma diante de ti, nós também derramamos nosso coração nesta noite. Recebe nossas lágrimas, Pai. Recebe esta oração, Senhor. Recebe nossa confiança. Pai, nós declaramos que não seremos dominados pela ansiedade, não seremos dominados pelo medo e nem dominados pelo desânimo, porque a nossa esperança está em ti, Senhor. Concede-nos a paz que Ana recebeu, a paz que excede todo entendimento, a paz que não depende da circunstância, a paz que não depende das respostas, mas a paz que nasce da confiança em ti. Senhor, em nome de Jesus, visite minha família nesta noite, visite meus filhos, minhas netinhas, visite meus pais e meus irmãos, visite minha nora e minha cunhada, visite meu sobrinho, visite meus tios e tias, primos e primas, visite meus amigos, meus irmãos em Cristo, visite os pastores, os líderes de células, Pai, visite, Senhor, as mulheres valorosas, visite aqueles que apresentaram seus pedidos de oração aqui no canal, no grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Pai, eu apresento cada pedido, cada necessidade. Senhor, eu oro também por todos aqueles que estão passando por uma enfermidade, lutas como eu estou passando, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita todos que estão aflitos, Senhor. Visita os que choram por seus filhos também. Visita os filhos desviados, viciados, Pai. Visita os que esperam por uma porta aberta de emprego, Pai. Visita os que carregam dores emocionais profundas. Que toda tristeza, Senhor, seja substituída pela esperança. Que toda angústia, Senhor, seja substituída pela confiança. Pai querido, que todo tipo de ansiedade seja arrancado em nome de Jesus e que o Senhor coloque paz de Cristo. Senhor, em nome de Jesus declaramos que Deus está ouvindo, Deus está trabalhando, Deus não nos abandonou, Deus continua cuidando. Deus está no controle e enquanto nós dormimos, o Senhor continua agindo. Pai querido, entra nas casas, nos lares, nos quartos, vai, Senhor. Derrama da tua unção sobre os travesseiros, nas camas. Senhor, vai adiante de mim no dia de amanhã. Me guarda na saída e na entrada. Senhor, durante o processo, esteja comigo na esquerda, na direita, à frente e na retaguarda. Também te peço que esteja com cada membro da minha família, porque sei que não é fácil para eles também de me ver passar por tanto processo, Pai. Fortalece a estrutura de cada um deles, que eles possam entender, assim como eu já entendi, que tudo tem um propósito, tudo tem seu tempo. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde nesta noite, que o Senhor nos fortalece nosso coração, que o Senhor transforme a nossa tristeza em esperança, que esta noite seja uma noite de descanso, de paz, de alívio e de renovação. Senhor, cuida dos sem-abrigos, dos famintos, dos que estão em guerras. Eu que entrego a Ti também as nações, Pai, que haja paz em Israel, paz em Jerusalém, paz nas nações. Entrego a minha nação cabo-verdiana, entrego, Senhor, todos os governantes, no nome de Jesus, Senhor. Abençoe cada um aqui que me acompanha, no nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, em nome de Jesus. Compartilha com seus amigos, deixa sua curtida, escreve seu pedido de oração no comentário. Esteja em oração por mim amanhã, sairei com boas notícias, a vitória já é minha. Que Deus te guarde.
Amém? Boa noite.